Olá, querido, que bom retornarmos e o meu desejo é que a sua semana seja ricamente abençoada e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha invadir o seu coração. Estamos aqui nessa devocional falando sobre perseverar sempre. Esse é o nosso objetivo, que você que está nos acompanhando semana após semana possa perseverar para a glória de Jesus. Neste momento eu gostaria de ler com vocês o que está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Tessalônica, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Vamos entender aqui o contexto. Às vezes a gente só cita assim um texto, né, e parece ser meio que isoladão, e até mesmo é, e fica um pouco difícil de compreender. Bom, o apóstolo Paulo, quando você vai ler lá a sua história no livro de Atos, você observa que ele era um homem muito experimentado nas coisas de Deus e um exímio plantador de igreja, era isso que eu queria dizer. Ele plantava muitas igrejas. Então você vê que ele vai ali, tem uma preocupação com os novos crentes, com a nova igreja, e quando algumas dúvidas elas acabam por surgir, ele não consegue ir em loco para dirimir todas essas dúvidas, ele escrevia algumas cartas através dos emissários que vinham: olha, Paulo, está acontecendo isso lá, alguma coisa assim na igreja, uma família, isso, uma heresia está entrando. Então ele ouvia com muito cuidado e ele esclarecia através das cartas. Então é por isso que ele está escrevendo, né? E ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. O objetivo é de encorajar aquela igreja e de também começar a ensinar a respeito do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o objetivo da sua primeira carta. Só que algumas pessoas ali entraram e começaram a desvirtuar o que o apóstolo Paulo estava ensinando, disseminando na igreja que o período da volta de Jesus havia chegado ali naquele momento. E eles já estavam esperando Jesus chegar naquele momento e alguns já não trabalhavam nem mais. O apóstolo Paulo, então, tem que escrever a sua segunda carta e no capítulo 2 ele vai esclarecer que algumas coisas iriam acontecer e essas coisas elas seriam evidentes para depois, então, observarmos o retorno de Jesus. Ele fala sobre apostasia, ele fala sobre o filho da desobediência, o homem da iniquidade e tudo. Quando chega no capítulo 3, ele vai trabalhar a ideia de perseverança, mas ele está ali fazendo um pedido de oração e orando pelaquela igreja. Então, quando eu olho para o capítulo 3, eu aprendo aqui 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com você debaixo do tema perseverança. A primeira verdade é que devemos ser perseverantes da oração. Óbvio, mas muitas vezes nós nos envolvemos com tantos afazeres, queridos irmãos, com tantas coisas. Permitimos que o nosso tempo seja investido em outras tarefas e deixamos a oração de lado. Mas olha só o que ele fala no capítulo 3, versos 1 e 2. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida. Como aconteceu entre vocês, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O apóstolo Paulo está conclamando que a igreja venha orar pelos missionários, por aqueles que estão lá no fronte. E ele encerra o versículo 2 dizendo: olha, nem todos são dados à fé. Existem homens maus, existem homens que se colocam como opositores para impedir o avanço do Evangelho de Jesus e que a graça venha alcançar os corações, bem como a misericórdia. Então, por favor, conosco, orem, vamos fazer um bloco de oração. Irmãos, a igreja precisa perseverar na oração. Isso tem sido muitas vezes por nós negligenciado. Volte um pouquinho aí na sua memória, por favor. Tenta lembrar ou fazer um cálculo rapidinho de quanto tempo você investe em oração por dia. 1 minuto? 5 minutos?
10 minutos? Meia hora? 1 hora? Não sei, eu não quero julgar, eu não quero dizer que quem ora 1 hora, então ele é muito mais espiritual, muito mais crente, de quem ora 5 minutos. Eu não estou querendo fazer essa comparação. Não é esse o objetivo, mas que nós devemos ter este hábito perseverante na oração. A gente começa com pouco tempo mesmo, porque a gente não tem o hábito, depois a gente vai aumentando, a gente toma gosto pela coisa. Eu sempre digo que a oração ela tem 2 objetivos. Coloca Deus no seu lugar e nos coloca no nosso lugar. Qual é o local de Deus na oração? Ou qual é o local de Deus? É o local daquele que está entronizado, aquele que está no trono. Um Deus majestoso, um Deus soberano. A oração vai mostrar que nós somos completamente dependentes de Deus, nós não somos independentes. Nós clamamos a um ser supremo e soberano quando nós mesmos não conseguimos fazer absolutamente nada, dependemos sempre dele. Então coloca Deus no local dele de soberano e no nosso local de dependente. Nós precisamos perseverar na oração em todos os aspectos, não só por pedidos, por benesses que Deus quer nos conceder, mas para uma vida espiritual mais forte, mais consagrada, mais santificada. Mas a segunda verdade que eu aprendo aqui é que devemos ser perseverantes na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que na devocional anterior que eu fiz, lá citando o livro de Marcos, eu disse, e agora eu estou repetindo, que nós devemos perseverar na pregação do Evangelho. Marcos fala isso lá no capítulo 13, mas Paulo também. E ele diz aqui no versículo 1, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Meus amados irmãos, nós precisamos ter essa preocupação. Quantas pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo? Eu trabalhei por 6 anos na região de Manaus e lá nós conseguimos ter um trabalho com ribeirinhos. E aí no Brasil tem os ribeirinhos, tem os indígenas, tem pessoas que vêm de outras nações para o Brasil. Nós tivemos aqui muitos haitianos que entraram, cubanos por causa das perseguições no seu país, nos seus países, né? Agora os venezuelanos. Eles precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, como o povo brasileiro. Todos precisam conhecer. Por isso que a igreja precisa perseverar para que, como o apóstolo Paulo diz aqui, o Evangelho possa se propagar rapidamente. Irmãos, é um privilégio pregar, é um privilégio anunciar o Evangelho da graça, um Evangelho que transforma, um Evangelho que muda mentes e coração. Então nós temos que perseverar na pregação do Evangelho. E por último aqui, queridos irmãos, eu aprendo que nós devemos ser perseverantes na confiança no Senhor. O versículo 4 do capítulo 3, Paulo fala assim, confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Essa perseverança na confiança em Deus tem 3 aspectos. Primeiro, porque esta confiança, ela nos fortalece e nos guarda do maligno. Sim, quando nós confiamos no Senhor e nós nos submetemos a Ele, Deus nos guarda do poder do mal. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Estão lembrados dessa passagem lá no livro de Tiago? Quando nós nos submetemos, e a ideia de submissão é uma ideia de uma confiança total ao Senhor, o maligno foge de nós, não por causa de nós, mas por causa do poder atuante de Deus nas nossas vidas. Mas o segundo aspecto, nesse terceiro ponto, é que devemos perseverar na confiança a fazer as coisas que estão nas Sagradas Escrituras. O versículo 4, ele fala exatamente isso, ele fala a respeito de obediência. Eu quero ler aqui o versículo 4 para vocês. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes são ordenadas. Que coisas são essas?
Quais são as coisas que são ordenadas aos servos do nosso Senhor Jesus Cristo? Aquelas coisas que estão registradas nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós precisamos ter um tempo também de estudo, de uma imersão profunda nas Sagradas Escrituras, porque ela vai nos conduzir a obedecê-la, mas também a confiar em Deus. O Salmo 37 fala que nós devemos confiar em Deus sempre. É isso mesmo. Mas um terceiro aspecto do terceiro ponto é que precisamos aprender essa perseverança na confiança de Deus para que Ele mesmo continue conduzindo os nossos corações. O versículo 5, capítulo 3, versículo 5, Paulo fala assim: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e na perseverança em Cristo. Quando Deus conduz os nossos corações, Ele conduz para que possamos cada vez mais amar a Deus. O que é amor? Nós precisamos entender isso. Amor é atitude. Então, quando o apóstolo Paulo fala que Deus conduz os nossos corações em amor a Ele, a Deus, está dizendo que Deus vai nos conduzir para que possamos ter atitudes de uma vida consagrada, a atitude de uma vida santificada, uma atitude de uma vida que venha glorificar sempre o nome de Deus. Mas também diz que Deus conduz os nossos corações a uma perseverança em Cristo. Meus amados irmãos, eu lembro também que eu já citei essa palavra perseverança lá no original, que diz que quando nós sofremos uma pressão, nós aguentamos essa pressão, estamos debaixo de pressão, mas nós nos mantemos firmes. E é Deus quem nos concede, por Cristo Jesus, essa força pelo seu poder. Eu espero que você tenha uma excelente semana, eu espero que você persevere sempre, eu espero que esta palavra venha a falar com você todos os dias da sua vida. Que Deus o abençoe. Eu gostaria de orar para que você seja um crente perseverante. Senhor, abençoe o nosso querido ouvinte. Abençoe a sua semana, abençoe a sua família. Livra-os dessa doença tão terrível, desse vírus que tem acometido muitos brasileiros e levados a muitos ao óbito, trazendo luto e tristeza nos lares, mas que isso não venha acontecer mais, mas que o Senhor possa intervir e abreviar o tempo. Que possamos perseverar também nas Sagradas Escrituras, na pregação do Evangelho, na oração e numa vida consagrada. Obrigado, Senhor Deus, por todos os meus queridos irmãos, e eu oro por eles, intercedo por eles, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e persevere até o